Agora há pouco, por volta das 5 horas da tarde, a cúpula da CPI da pandemia fez uma visita ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O motivo do encontro foi o pedido de impeachment contra o ministro feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, os integrantes da CPI avaliam que o pedido de Bolsonaro foi um ato político sem embasamento jurídico para tentar intimidar e ameaçar Moraes. Antes do encontro, Randolph anunciou que os senadores da CPI vão pedir formalmente, de forma presencial, o compartilhamento de dados do inquérito das alegadas fake news com a comissão nos pontos que tratam de divulgação de supostas informações falsas em relação ao enfrentamento da pandemia, principalmente nos relacionados à atuação de grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e sobre quem estaria financiando essa operação nas redes sociais. É o nosso primeiro destaque do programa de hoje e nós vamos agora a Brasília. Zé Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, a primeira vez, de um Supremo com base parlamentar. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, meu camarada, meu compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Cristina. Muito boa noite a todos. Olha, entrou mesmo na política o grupo do Supremo Tribunal Federal. Isso é inédito. A gente sempre sabe por aqui que os tribunais superiores têm, sim, uma participação política muito forte, ou seja, são tribunais políticos. Para se ter uma ideia, são confirmados pelo presidente da República e, no caso do Supremo Tribunal Federal, são indicados pelo presidente e sabatinados pelo Senado Federal, ou seja, uma responsabilidade que eu considero dividida, mas a força maior é mesmo do presidente, que tem a competência legal de fazer a indicação. Mas houve sempre ali um certo movimento no sentido de não deixar claro de que se trata de um tribunal político. O Supremo Tribunal Federal vem dando demonstrações claras desta tendência já quando se discute o ex-presidente Lula. Ele não tem foro privilegiado, mas todos só se lembram de julgamentos, grandes julgamentos do ex-presidente Lula no plenário do Supremo Tribunal Federal. Foram vários julgamentos, sem foro privilegiado. Imagine se acontecesse o mesmo com todos os acusados e condenados do país. O Supremo não teria tempo. De lá para cá, esta proximidade, que alguns chamam de parlamentarização do Supremo Tribunal Federal, só foi se aprofundando. Agora, com esta ação do presidente Jair Bolsonaro de representar no Senado contra o ministro Alexandre de Moraes, aí a coisa ficou explícita demais. O Supremo ganhou imediatamente apoio daqueles de pode deixar comigo, bate no peito e vou te defender. Sabe por quê? São senadores que têm pendências no próprio Supremo Tribunal Federal. É isso. E agora a CPI, que tem contendas no Supremo, inclusive sobre o funcionamento e depoimentos no plenário. E agora vão dar apoio ao Supremo Tribunal Federal como se existissem partidos políticos diferentes. Ou se dar apoio ao presidente, ou se dar apoio ao Supremo Tribunal Federal. Não é isso, minha gente. Não se trata de uma disputa política, mas sim uma tentativa que o governo faz de fazer todos jogarem dentro das 4 linhas da Constituição. Este é o pedido. Esta visita da CPI ao ministro Alexandre de Moraes demonstra claramente de que os senadores querem formar a base parlamentar do Supremo no Congresso Nacional e que os ministros do Supremo acabam aceitando. E você, Cristina Grêmio, o que nos diz dessa visita? Cris, senadores da CPI da Covid indo ao Supremo prestar solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor, Zé, Ana e Augusto, também nossa audiência maravilhosa. Eu vou repetir aqui a palavra do senador Randolfo Rodrigues, dizendo que os integrantes da CPI avaliam que o pedido de impeachment feito por Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, ao Senado, impeachment de Alexandre de Moraes, foi um ato político. E o que seria, então, senador Randolfo, a visita de 10 integrantes da CPI ao STF? Isso não é um ato político?
Vocês todos vivem de atos políticos, são todos atos políticos. Agora, um pedido de impeachment de ministro do STF é também uma obrigação de qualquer cidadão que sente que foi, de alguma forma, ofendido por algum ato de ministros do STF que, eventualmente, não seja compatível com a função. O presidente fez o que o eleitorado dele estava pedindo e o que grande parte da população pede. Até quem não votou em Bolsonaro está vendo os abusos que vêm sendo cometidos por ministros do STF. Alexandre de Moraes é o do momento, né? A gente já comentou aqui em outros programas, até um tempo atrás, o Gilmar Mendes era um ministro mais odiado pela população, não que tenha mudado a avaliação da população em relação a esse ministro especificamente, mas Alexandre de Moraes conseguiu a façanha de ocupar o posto de ministro mais odiado pela população e apenas por conta de atos inconstitucionais que ele vem cometendo, desde abrir inquéritos, o que não é função do TSE, nunca vamos, do STF, desculpa, nunca vamos deixar de dizer isso aqui. O próprio PGR já falou em outros momentos, a antiga PGR, Rafael Dodge, pediu o encerramento daqueles inquéritos, tanto dos atos antidemocráticos quanto das fake news, foi ignorada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi ignorada pelo ministro Dias Toffoli, que foi quem abriu o inquérito e depois repassou a relatoria para o Alexandre de Moraes. Então, tudo isso é ato político. Agora, a gente precisa ver quais são os interesses que estão por trás. Eu queria saber qual o interesse da CPI, por exemplo, de divulgar para a imprensa antecipadamente que iria ao STF, de divulgar antecipadamente para a imprensa qual seria a pauta, de já avisar antecipadamente que, além de prestar solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, né, esse ministro tão perseguido por bolsonaristas ou por quem quer que eles queiram nominar ali, eles iriam pedir o compartilhamento de informações da CPI, do inquérito das fake news. Sério, senador Randolph, é sério que ainda não pediu esse compartilhamento? Tem certeza? Acha que a gente não desconfia que vocês já têm em mãos a lista, por exemplo, de influenciadores digitais pesquisados pelo ministro Alexandre de Moraes, perseguidos por aquele inquérito das fake news e que, por acaso, constam da lista dos últimos pedidos de quebra de sigilo? É sério que 180 influenciadores digitais apareceram assim na mesa de vocês sem antes ter tido algum compartilhamento com o que já vinha sendo investigado pelo STF? É tudo ato político, Vitor, é só mais um mise-en-scène aí para distrair a plateia. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Cris, Zé, nosso mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Bom, infelizmente, né, como a gente vem falando aqui, né, se a cúpula da CPI visita Alexandre de Moraes, fica aí mais do que óbvio que, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal virou uma corte criminal, uma corte política e não constitucional como ela deveria ser, né, de acordo com as nossas instituições e a nossa Constituição. Ainda mais a cúpula, essa cúpula que a gente vê que é aí campeã de inquéritos, né, se juntaram Omar Aziz, Randolph e Renan Calheiros aí, eu acho que a gente não consegue contar aqui com os nossos dedos aqui da nossa bancada quantos inquéritos estão exatamente, que coincidência, nas gavetas do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um pequeno levantamento sobre as ações do Alexandre de Moraes, só que são muitas inconstitucionalidades, são muitas interferências canetadas inconstitucionais e até tiranas em relação a outros poderes, executivo e também o legislativo, né? É muita coisa, gente, mas eu vou só ler algumas aqui, né, que eu ainda estou levantando, prometo trazer todas elas aqui, porque é muita coisa mesmo. Vamos lá. Março de 2019, o ministro Dias Toffoli abriu o inquérito das fake news e deixou a cargo de Alexandre de Moraes. Abril de 2019, Alexandre de Moraes contrariou Raquel Dodge, como a Cris muito bem falou, e manteve o inquérito das fake news. Março de 2020, Alexandre de Moraes autorizou o Estado de São Paulo a suspender o pagamento de dívidas com a União e a usar o dinheiro contra a Covid-19. Março de 2020, Alexandre de Moraes reverteu a medida provisória que desobrigava o atendimento de prazos de prestação de informações segundo a Lei de Acesso à Informação
durante a situação de emergência da Covid-19. Março de 2020, Alexandre de Moraes negou suspender os prazos das medidas provisórias do Executivo Federal. Março de 2020, Alexandre de Moraes suspendeu a exigência de lei de responsabilidade fiscal e lei de diretrizes orçamentárias na viabilização do combate à Covid-19. Abril de 2020, Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para o presidente Bolsonaro informar as medidas adotadas contra a Covid-19. Só mais duas para não cansar a beleza da nossa audiência, depois eu continuo. Abril de 2020, Alexandre de Moraes proibiu o Executivo Federal de vetar o isolamento social nos estados. Abril de 2020, Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para o presidente Bolsonaro explicar as medidas de divulgação de dados da Covid-19. E a décima e a última desse bloco, porque vai até 40, também em abril de 2020, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação de Ramagem para a Polícia Federal. Agora eu prometo que é a última, porque tem a ver com essa décima. 5 de maio de 2020, Alexandre de Moraes deu 10 dias para o presidente Bolsonaro explicar a recondução de Ramagem para a ABIN, ou seja, um evento e uma ação totalmente aí dentro da prerrogativa do presidente Jair Bolsonaro e do Executivo. A gente vai continuar com isso aqui, porque Alexandre de Moraes hoje, até para que salvemos o Supremo Tribunal Federal, instituição importantíssima na nossa democracia, nós temos que pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que mancha a reputação dessa corte.